Imagina se eu te falasse o seguinte: existe uma substância. Ela é produzida no seu próprio corpo. Quando ela entra em contato com a corrente sanguínea, você começa a sentir uma euforia, perde o apetite, não consegue dormir direito. Pensa numa pessoa específica o dia inteiro. Faz coisas que normalmente não faria. Gasta dinheiro sem pensar, aceita situações que jurou que nunca aceitaria, ignora amigos, coloca uma pessoa acima de qualquer lógica. E se eu te dissesse essa substância sem te contar o nome, você iria jurar que eu estava falando de uma droga ilegal, pesada, daquelas que destroem a vida das pessoas. Mas eu não tô. Eu tô falando do amor. E o que poucas pessoas sabem é que cientistas já mapearam molécula por molécula o que acontece dentro do cérebro de alguém apaixonado. E o resultado é tão parecido com o cérebro de um viciado em substância química. O amor não é um sentimento, o amor é uma alteração de estado. Senta aí, porque nos próximos minutos você vai entender por que algumas pessoas marcam a sua vida para sempre e outras passam sem deixar rastros. E não tem nada a ver com destino, tem a ver com química. Antes da gente mergulhar de cabeça, preciso te apresentar uma cientista. O nome dela é Helen Fisher, antropóloga americana, passou mais de 30 anos estudando o amor em laboratórios de neurociência. Ela colocou centenas de pessoas apaixonadas dentro de uma máquina de ressonância magnética, mediu o cérebro delas em tempo real, enquanto olhavam para a foto da pessoa amada. E o que ela descobriu mudou completamente a forma de como a ciência entende o amor. Helen Fisher concluiu que o amor não é uma emoção única, é um sistema. É um sistema que funciona em 3 etapas, com 3 combinações químicas completamente diferentes. 3 cérebros diferentes dentro da mesma pessoa, em 3 momentos da relação. Cada etapa tem um processo evolutivo claro, cada um usa neurotransmissores específicos. E o detalhe que ninguém te conta é o seguinte: a grande maioria das pessoas nunca passa da primeira etapa. Elas confundem a primeira fase com o amor inteiro. E quando essa fase acaba, naturalmente, em alguns meses ou poucos anos, ela acha que o amor acabou também. E recomeça um ciclo com outra pessoa e outra e outra. Vivem a vida inteira procurando aquele primeiro impacto, sem saber que o amor verdadeiro só começa de verdade depois dessa primeira fase. Hoje você vai entender exatamente o que acontece em cada etapa e o porquê de sua próxima relação depender, mais do que tudo, de que você reconhecer em qual fase exatamente você tá. A primeira fase é a mais famosa, a mais cantada em música e a mais filmada em cinema, a que todo mundo persegue. Tecnicamente, ela se chama paixão romântica, mas o nome popular é mais honesto. É estar caidinho, estar gamado, estar perdido por alguém. Dura em média 6 meses a 3 anos, não mais que isso, biologicamente impossível. Nessa fase, o cérebro libera um coquetel químico específico. O protagonista dessa fase é a dopamina, o mesmo neurotransmissor que libera quando você ganha na loteria, quando você recebe uma boa notícia, quando conquista algo grande. Só que durante a paixão, esse neurotransmissor entra num loop infinito. Pensa na pessoa, libera dopamina. Vê a pessoa, libera dopamina. Recebe a mensagem dela, libera dopamina. Imaginar se reencontrar, libera dopamina. E o cérebro entende isso como uma forma muito simples. Essa pessoa é uma fonte de recompensa máxima. Tudo mais perde o brilho. Comida fica sem gosto, o trabalho parece ser chato, amigos parecem ficar distantes, o mundo se concentra numa pessoa só. Junto com a dopamina, 3 coisas acontecem também. Primeiro, os níveis de serotonina caem tanto que ficam parecidos com níveis de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Por isso você fica pensando na pessoa o dia inteiro, não consegue parar, relê conversas antigas, stalkeia o perfil, imagina conversas que ainda não aconteceram. Tudo isso é química de obsessão clínica. Segundo, o cortisol, hormônio do estresse, sobe. Por isso você sente aquele frio na barriga, ansiedade de esperar a resposta, o coração acelera quando o nome da pessoa aparece na tela do celular. Está apaixonado é isso. Fisiologicamente está sob estresse constante. Terceira, as regiões do cérebro responsáveis pelo pensamento crítico, principalmente o córtex pré-frontal, ficam menos ativas. Isso significa, em palavras simples, você fica mais burro. Ignora bandeiras vermelhas, aceita coisas que normalmente não aceitaria. Vê qualidades que talvez nem existam. Inventa uma versão fantástica da pessoa real que está na sua frente. A natureza desenha esse coquetel químico por uma razão evolutiva, claro.
Para que duas pessoas que normalmente seriam estranhas conseguissem se conectar com força suficiente para criar um vínculo, procriar, manter a espécie. A paixão, em termos científicos, é um curto-circuito intencional, programado para durar o tempo suficiente de você se apegar e ter filhos. Nada mais que isso. Por isso ela acaba, inevitavelmente, em todas as relações, sem exceção. E aqui é o momento mais delicado de qualquer relação. Em algum ponto entre o 6º mês e o 3º ano, aquele coquetel químico começa a baixar. A dopamina diminui, a serotonina volta ao normal e o cortisol cai. O córtex pré-frontal acorda. E aí acontece uma coisa estranha. Você olha para a mesma pessoa que antes te fazia tremer e sente normal, calmo, sem aquele furacão por dentro, sem aquela ansiedade boa, sem aquela obsessão. Algumas pessoas nesse momento entram em pânico. Pensam em vários tipos de coisa. Será que eu não amo mais? Será que eu escolhi errado? Será que tem outra pessoa por aí que vai me dar mais daquilo que eu tinha antes? Será que essa pessoa não é mais pra mim? E aqui mora o erro mais comum. Essas pessoas confundem o fim do furacão químico com o fim do amor. Mas não é. É só o fim de uma fase, da fase 1. O amor de verdade nem começou ainda. Helen Fisher, aquela antropóloga, chamou essa segunda fase de apego, e ela funciona com uma química completamente diferente. Os protagonistas agora são 2 hormônios, ocitocina e vasopressina. Substâncias bem mais discretas, bem mais silenciosas, bem mais profundas. Ocitocina é liberada em momentos específicos, quando 2 pessoas se abraçam, quando se olham nos olhos por mais de 4 segundos, quando dormem juntas, quando comem juntas, quando uma cuida da outra no momento de doença, quando enfrentam um problema real, lado a lado. A vasopressina é um hormônio do território, da exclusividade, do compromisso. Faz você sentir que aquela pessoa é a sua casa, seu lugar confortável. Essa fase não tem o brilho da primeira fase, não tem o fogo, não tem a euforia, mas tem algo que a primeira nunca teve: permanência. Casais que conseguem fazer essa transição, em vez de fugir dela, descobrem um tipo de conexão que a fase 1, sozinha, nunca poderia oferecer: companheirismo verdadeiro, cumplicidade, aquela sensação de chegar em casa quando vê a pessoa. Mas para essa fase acontecer é preciso uma coisa que muita gente não tem: paciência, presença, constância. A ocitocina e a vasopressina não sobem do nada, sobem com tempo investido, com rotina compartilhada, com momentos pequenos repetidos dia após dia. Por isso a fase 2 falha tanto, não porque o amor acaba, mas porque ninguém te ensinou que ela precisava começar e terminar. Agora a gente chega no ponto que ninguém te conta. Encontrar o amor de verdade não é encontrar alguém que te faça sentir o furacão da fase 1. Isso qualquer pessoa minimamente atraente, no momento específico, com a química certa, consegue causar. Não é raro, não é especial. Encontrar o amor de verdade é encontrar alguém com que você consiga atravessar a fase 2 sem desistir do caminho. E isso é raríssimo, porque depende de 2 coisas que quase ninguém tem ao mesmo tempo. A primeira coisa é a compatibilidade real, não a falsa compatibilidade da fase 1, em que o cérebro inventa qualidades da outra pessoa. Compatibilidade verdadeira são valores parecidos, visão de futuro parecida, forma de lidar com o conflito compatível, forma de demonstrar carinho que combine, sentido de humor que faça sentido juntos. Tudo isso só fica visível depois que a química da paixão baixa. Antes disso, você só enxerga que sua dopamina deixa. Segunda coisa, disposição mútua para construir a fase 2. As pessoas precisam querer, precisam estar dispostas a fazer o trabalho lento, silencioso, sem trilha sonora, de gerar ocitocina e vasopressina juntos, todos os dias por ano. Conversa olho no olho, dormir abraçado, cozinhar juntos, cuidar quando o outro tá mal. Comemorar quando o outro vence, enfrentar problemas como time, não como adversários. A maioria das pessoas, quando o furacão da paixão acaba, não escolhe construir. Escolhe fugir para outro furacão, outra paixão, outro recomeço, outro shot de dopamina. E aí passam a vida correndo atrás de paixão que sempre vão acabando, em vez de construir o amor que poderia durar. Encontrar o amor, então, não é acontecimento, é uma escolha, ou melhor, é uma sequência de pequenas escolhas repetidas todos os dias depois que o brilho inicial passou. Aliás, vou te falar algo que talvez te incomode. As relações mais profundas e duradouras que existem dificilmente começam com aquele furacão da fase 1.
Muitos começam tranquilas, quietas, sem fogos, sem qualquer tremor, sem aquela obsessão. Começam com amizade, conforto, uma conversa boa, porque quando a fase 1 é muito explosiva, geralmente também é muito enganadora. Esconde defeitos, cria expectativas irreais, promete coisas que a química sozinha não pode entregar. Já as relações que começam mornas com a presença consciente das duas pessoas tendem a esquentar com o tempo, não no sentido da fase 1, no sentido de algo melhor, no sentido mais permanente, mais verdadeiro. Antes de eu terminar, eu quero deixar 3 conclusões aqui para vocês. A primeira é que se você tá numa paixão devastadora agora, lembre, não é amor ainda, é química. Aproveite, vive, sente, mas não toma grandes decisões nessa fase. Não case, não faça tatuagem com o nome da pessoa, não mude de cidade só pelo furacão. Espera o pó baixar, quando baixar, e sempre vai baixar, aí sim você consegue ter uma clareza do que está acontecendo na relação de vocês. Segundo tema, se você está numa relação que perdeu o brilho da fase 1 e está pensando em terminar porque não sente mais o mesmo, respira fundo. Talvez você não tenha perdido o amor, talvez você só tenha chegado na ponte que separa os que vivem buscando paixões e os que constroem amor. Antes de desistir, pergunta: eu fiz o trabalho da fase 2, cuidei dessa relação no nível da ocitocina, não só da dopamina, investi presença, em conversa profunda, em momentos verdadeiros, ou só esperei que a fase 1 se prolongasse para sempre e ela não se prolongou? Terceiro pensamento, e talvez o mais importante desse vídeo: se você ainda está procurando o amor, para de procurar a sensação. A sensação é manipulável. Qualquer pessoa errada pode causar a sensação certa no momento certo e te deixar arrasado depois. Procura, em vez disso, alguém com quem você consiga imaginar atravessar a fase 2 com alegria. Alguém com quem você consiga ter um silêncio real e confortável. Alguém com quem você não precise de química de furacão para querer estar perto. Alguém que, mesmo sem brilho da paixão, ainda assim você escolheria. Porque no final das contas, encontrar o amor de verdade não é alguém que faça seu cérebro pirar. Qualquer um faz isso no momento certo e com a química específica. Encontrar o amor é encontrar uma pessoa com quem seu cérebro queira ficar calmo, estável, em paz, pelo resto da vida. A paixão é química de início, o amor é química de duração. E a maior parte da humanidade morre sem nunca ter conhecido a segunda. Se esse vídeo mexeu com você, deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários em qual fase você acha que tá hoje. Os comentários mais sinceros eu vou responder um por um. Até o próximo mergulho na ciência da mente.